Hoje nós estamos em festa, gente. 44 anos dessa casa abençoada. Todo esse tempo, vocês imaginem a quantidade de pessoas que por aqui passaram. E quantas pessoas que foram atendidas, quantos desesperos controlados, quantas lágrimas secadas. Então, nessa ajuda desses espíritos do bem, nós temos hoje, então, um momento especial. E nós vamos, então, dar início com a nossa Valentina, que vai fazer a prece de abertura. Boa noite. Boa noite. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar a nossa alma a Deus, a espiritualidade melhor. Peço que tenham uma boa palestra. Peço também Deus que abençoe as pessoas que estão presentes aqui na nossa amada Casa Espírita, que está completando hoje, dia 20 de outubro, 44 anos. Peço também as pessoas que estão sofrendo neste momento por a perda de um ente querido que morreu para a Covid-19. Peço que abençoe as pessoas que perderam algum animalzinho, alguma pessoa, um amigo, mas que essa pessoa sempre esteja no coração dela. Peço também que tenhamos uma boa noite de sono e para que em todas as nossas casas uma aura brilhante possa envolvê-las de amor, paz, afeto e que possamos ter mais uma noite de palestra como as outras. Que assim seja. Que assim seja. Então, começamos desde pequenininho já, né, a compreender. Nós estamos aqui nessa casa de passagem. E que todos vamos ter uma boa palestra, com certeza, com a nossa irmã Rosa, presidente da UME, que vem nos prestigiar hoje. Uma palestra muito especial, com certeza, né? Então tá, vai ser tudo contigo. Obrigada. É certamente, queridos amigos, uma grande alegria estarmos aqui juntos para comemorar esse aniversário. Então, com muito carinho, nós cumprimentamos a todos nesse momento. Sintam-se abraçados e cumprimentados. E hoje nós vamos falar então sobre o homem de bem. O homem de bem é bom. Então, nesse assunto, nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que nos traz ensinos de Kardec sobre as qualidades de um homem de bem. E ele começa o capítulo, gente, nos dizendo o seguinte, vamos prestar atenção, só para a gente ver que lindo o início desse capítulo, porque ele nos fala de um ensino de Jesus que foi nos trazido por Mateus. Amai os vossos inimigos. Ele inicia assim. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Sede então, pois vós outros perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Um dia todos nós chegaremos a ser perfeitos relativamente como nosso Pai. Mas para isso nós temos que ter todas essas qualidades de um homem de bem que nós vamos ver hoje. Será que a gente vai conseguir nessa existência? Vamos deixar para o final da nossa fala, para a gente entender se nós vamos conseguir ainda nessa existência essas qualidades todas, né? De um homem de bem. Então, quando a
quando Jesus nos ensinou que era necessário que nós amássemos os nossos inimigos, amai os vossos inimigos, o que ele quis nos dizer com isso? Será que a gente conseguiria, se nós conseguirmos na nossa imperfeição de hoje, amar os nossos inimigos, dedicar aos nossos inimigos o mesmo carinho que nós dedicamos a um amigo, sentir a mesma ternura por um inimigo que nós sentimos por um amigo? Será que nós conseguimos? Então vamos entender, queridos, o que Jesus quis nos dizer com esse amor. Ele sabia que nós não teríamos condições de ter o mesmo carinho para o inimigo. Mas veja o que ele quis nos dizer com essa palavra, amar os inimigos. Que nós precisamos ter o desejo de não odiar, de perdoar, de não desejar o mal, e sim desejar o bem. É isso que Jesus quis nos dizer com essa palavra, amar os vossos inimigos. É oferecer a outra face, a face das virtudes cristãs. Então, quando ele nos diz, ame os vossos amigos, faça o bem aos que vos odeiam, isso é amor. Fazer bem aos que nos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Conseguimos isso? Sim, se nós nos esforçarmos. Talvez no primeiro dia que eu vou tentar orar por um inimigo, eu não vou conseguir. Mas no segundo dia eu já vou conseguir pensar nele com carinho. E assim vai indo, gradativamente. Porque se Jesus nos ensinou, é porque ele sabia que nós conseguiríamos. Mas para isso precisamos nos esforçar. Dá trabalho, exige esforço, mas tudo não é assim na vida. Como é que nós aprendemos a caminhar? Caminhando. Como nós aprendemos a falar? Falando. Não foi assim? Então nós vamos aprender a amar os nossos inimigos, perdoando, orando por eles, não desejando o mal, ajudando se eles nos pedirem. É assim que nós vamos conseguir amar os nossos inimigos. E Kardec, nesse capítulo do Evangelho, que nós convidamos a todos para ler depois, com carinho esse capítulo, Kardec nos dá uma lista de qualidades do homem de bem para que nós façamos uma análise, uma reflexão. E a primeira qualidade que ele nos traz é: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e praticou todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se faz ao outro tudo o que desejaria lhe fizesse. Então vejamos essa primeira qualidade do homem de bem. Quanta coisa tem aqui. Nós falaríamos somente disso. O verdadeiro homem de bem pratica a lei de justiça. O que é lei de justiça? O que seria essa lei de justiça? Não fazer o mal, ser justo. O meu direito termina onde começa o do outro. Essa é a lei de justiça. Vamos pensando, cada um de nós, se nós praticamos isso. Lei de amor. O que é o amor? É querer o bem do outro. Lei de caridade. O que é a caridade? O amor em ação. Quando se fala em caridade, nós falamos no sentido amplo. Esse sentido que Kardec nos mostra não é aquela caridade que logo nos vem à mente, que é a esmola, que é a caridade material. Essa caridade que Kardec nos fala de todas as caridades, a material e a moral. E a caridade aqui envolve o perdão, a paciência, a tolerância, a benevolência e assim por diante. Então, essa é uma das características do homem de bem, que pratica a lei da justiça, a lei do amor e a lei da
segunda qualidade, não é uma ordem, tá, minha gente? Essa ordem está numerada assim só para nos facilitar, mas não porque deve ser assim. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, sua justiça e sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E se submete em todas as coisas à sua vontade. Então, essa é outra qualidade de homem de bem. Ele sabe que Deus é infinitamente bom e justo. Que nada nos acontece por acaso. Tudo existe uma razão de ser. Nós não sabemos a razão agora nessa existência. Que bom! Ainda bem que a gente não sabe o que a gente fez no nosso passado. Mas, queridos, somos ainda espíritos imperfeitos. Estamos num planeta de prova e expiação, ainda, a caminho da regeneração. Mas somos espíritos ainda imperfeitos e que estamos aqui, talvez, nos submetendo às leis divina devido aos nossos erros do passado, né? Então, o que nos acontece é para o nosso bem. Vamos saber enfrentar, vamos saber entender, sabendo que Deus só nos submete à sua vontade para a nossa felicidade. É isso aí mesmo, para a nossa felicidade futura. Se não é agora, é no futuro. O homem de bem tem fé no futuro. Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Então, o homem de bem sabe que é um espírito imortal e eterno. E que o que vale são os bens espirituais. Os bens materiais aqui vão ficar quando nós desencarnarmos. Porque só existe uma certeza na vida: a morte. E existe uma certeza só na morte: que não se leva nada daqui. Nada daquilo que é material. Só levamos aquilo que é de espírito, que são as virtudes. Então, nós temos que ser ricos de virtudes cristãs. Essas nós vamos levar. Então, tudo aquilo que nós aprendermos aqui, tanto intelectualmente como moralmente, nós vamos levar. O que é da matéria, fica, nem nosso corpo nós levamos. Ele, que é nosso corpo, nós não levamos. Temos só usufruto dele. Ele não nos pertence, que nós não vamos levar. Então, nós precisamos trabalhar para sermos homens de bem, nos enriquecendo dos bens materiais. Porque esses nós levamos ao desencarnar. E esse nós levamos para as outras existências, para todas as nossas existências. Então, trabalhemos nele, e não o apego aos bens temporais. Porque o problema não é o ter, o problema é o apego que nós temos às coisas que nós temos. Parece que a gente vai viver para sempre. Parece que nós vamos levar tudo conosco. Não é assim que a gente age? Nós agimos como se fôssemos viver para sempre. E muitas vezes vamos querendo mais coisas materiais e mais coisas, estragando tantas vezes a nossa saúde, destruindo a nossa família, porque nós não temos tempo para a família. Nós temos que ganhar dinheiro. E depois eu vou deixar aqui. É claro que estamos na matéria, precisamos sim dos bens materiais. Mas não com apego. Porque o apego vai nos fazer sofrer também, porque depois nós vamos desencarnar, vamos ficar aqui. Em vez de nós seguir nossa jornada, nós ficamos aqui, agarrados nas nossas coisas. Não é? O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então, a gente sabe que tudo que nos acontece tem sua razão de ser, como já falamos antes. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque, aceita as decepções, mas sem murmurar, mas precisamos fazer a nossa parte. O que será a nossa parte? Aceitar, resignados, mas não acomodados. É diferente se resignar e se acomodar.
Se acomodar e dizer, eu vou cruzar os braços porque as coisas vão acontecer o mesmo, então para que eu vou fazer qualquer coisa? Não é isso, não é isso. Nós vamos agir, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer o bem, nós vamos nos doar, nós vamos ser úteis, precisamos ser úteis. Mas quando vierem as dores, quando vierem os sofrimentos, nós precisamos não nos desesperar, não ficar nos queixando, não julgar Deus, porque a gente culpa Deus das nossas dores. Então é isso que nós precisamos não fazer. Deus só quer o nosso bem. Deus nos ama e nos dá oportunidade, através muitas vezes das dores, de nós burilarmos o nosso espírito. Mas nós podemos também fazer o bem, porque cada bem feito paga o mal que nós praticamos. Então, gente, Pedro nos diz naquela frase, o bem cobre uma multidão de pecados. Então vamos fazer o bem, está ao nosso alcance ainda, aproveitemos bem essa encarnação, que nós ainda temos tempo. Essa é a melhor encarnação nossa. Por que é a melhor? Porque nós ainda estamos aqui, então ela é a melhor. Nós temos tempo ainda, nós temos oportunidade de sermos melhores, de crescermos. O homem de bem é possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, por isso faz o bem pelo bem, sem esperar retribuição. O homem de bem, ele faz o bem de uma forma tão natural que ele nem se dá conta que está fazendo bem. Ele faz o bem porque faz parte dele já. Sem esperar retribuição, sem esperar glória, sem esperar que os outros venham lhe dizer que ele é bonzinho. Ele não precisa disso. Ele simplesmente faz o bem porque é prazeroso fazer o bem, porque dá alegria fazer o bem. O homem de bem retribui o mal como o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, é como nós falamos no início, retribui o mal como o bem, dá a outra face. Dá a face das virtudes. Não paga o mal como o mal, não. Paga o mal fazendo o bem. Mostra o outro lado. Se lhe fazem o mal, ele dá o amor. Se alguém lhe magoa, ele consegue perdoar. Ele dá a outra face. O outro lado, ao contrário. Ele dá a virtude. A pessoa lhe dá o mal e ele lhe dá a virtude oposta. E nós conseguimos devagarinho ir fazendo. Para nós é muito lento ainda, pelas nossas inferioridades, né? Mas, como eu sempre digo, se Jesus falou, é porque ele sabia que nós teríamos condições de fazer. Então, nós precisamos trabalhar. E como diz o Haroldo, nosso palestrante, orador espírita aqui, mudar dá trabalho. Porque a gente costumava dizer, é difícil mudar. Não, não é difícil, dá trabalho. A gente vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, mas em tudo é assim, né? Tudo que a gente quer aprender. Se eu quiser andar de bicicleta, eu não vou entrar, se eu subir numa bicicleta e sair andando. Eu vou cair, eu vou levantar, eu vou cair, vou desistir, vou querer desistir, mas vou retornar. Assim, imagine para mudar uma virtude, ou para transformar uma inferioridade, uma imperfeição numa virtude que trabalha o que dá. Porque nós viemos com essas imperfeições, há milênios nós estamos trazendo essas imperfeições. Então agora nós estamos querendo mudar. Então é claro que nós precisamos nos esforçar. Mas vamos aproveitar essa existência para começar, né? Com esse esforço. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga e nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes dos seus próprios interesses. Isso tudo que nós falamos aqui é o amor, que é o contrário do egoísmo, porque o egoísta, ao contrário
calcula os proventos e as perdas decorrentes de sua ação generosa. Então, amigos, vamos trabalhar o amor, que é o contrário do egoísmo. Vamos trabalhar a caridade, que é o contrário do egoísmo, do orgulho de ter, do orgulho de poder. Vamos trabalhar em prol dos outros, que nós vamos encontrar satisfação. Vejamos, satisfação nos benefícios que espalham. Vamos encontrar essa alegria, essa satisfação, nos tornando também homens de bem. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Não lança anátema, não condena. Não condena quem não pensa como ele. O homem de bem, ele é bom, benevolente, ele é humano, ele compreende o outro. Ele entende que cada um tem seu grau de evolução. Ele entende que cada um é um e ele não quer que a pessoa seja como ele. E tantas vezes nós ainda queremos, né? Que o outro seja como nós queremos. Que ele faça aquilo que nós queremos. E não é por aí. Deixemos cada um ser o que é, nos diz Chico Xavier. Deixemos cada um ter a sua crença, cada um ter sua opção sexual, cada um ter a sua maneira de viver. Nós vamos dar exemplo da nossa maneira de ser. Vamos ser pessoas boas, pessoas honestas, pessoas justas, pessoas caridosas. Nós estamos dando exemplo, mas não queiramos mudar os outros. Cada um muda ao seu tempo. Então, a gente não sabe se nós estamos certos, né? E queremos dizer que os outros façam daquilo que nós, do jeito que a gente quer. E a gente nem tem certeza se o meu jeito é certo. Mas eu quero que o outro faça como eu quero. Então, são essas mudancinhas que a gente vai começando a fazer devagarinho. E isso vai nos dando mais maturidade, vai nos dando mais alegria. Nós vamos vivendo muito melhor e vamos começar adquirindo as qualidades de um homem de bem. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra. Por saber, perdoado será, conforme houver perdoado. Vocês já devem ter percebido que parece repetitivo tudo isso, né? Parece sempre a mesma coisa. Por quê? Porque uma virtude se encaixa na outra. Nós não vamos somente perdoar. Para nós perdoar, nós temos que estar sendo bons. Nós temos que estar sendo caridosos. Nós temos que estar compreendendo a pessoa, ter entendimento. Nós temos que estar sendo tolerante, indulgente. Então, vejamos, dá a impressão assim que é sempre a mesma coisa, mas por quê? Uma virtude entrelaça-se na outra. Quando nós conquistamos uma, nós estamos conquistando várias virtudes. Então, não alimenta ódio, não guarda rancor, não quer se vingar. Aí a gente diz, ai que bom, eu não me vingo mais. Mas falando mal da pessoa. O que é eu falar mal? Vingança. Estou me vingando. Estou contando aquilo que ela me fez. É uma vingança. Então vejamos como ainda nós temos muito para mudar. Quando estamos sendo maledicentes, tantas vezes estamos nos vingando da pessoa. E é isso que nós não podemos mais, né? Temos que começar, pelo menos. O homem de bem nunca se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então, o homem de bem é indulgente. Ele não enxerga os defeitos dos outros. Mas se enxergar, ele dá uma encobertada.
E nós ainda não fizemos isso, a gente mostra, né, o defeito. O homem de bem, ele encoberta o defeito com a qualidade. Ele mostra a qualidade que a pessoa tem e não o defeito que ela tem. Então, olha só quanta coisa nós temos para nos trabalhar. Falo por mim, tá? Não falo por vocês, falo só por mim. Mas assim como a gente vive no mesmo mundo de provas e expiações, é porque nós temos mais ou menos os mesmos defeitos e mais ou menos as mesmas qualidades, né? Por isso que nós estamos todos juntos. Por isso que a gente pode falar meio em nós, mas não se ofendam, tá, minha gente? Quando a gente fala nós, eu estou me referindo a mim, tá? Que tenho ainda todos esses defeitos aqui. E o homem de bem, então, ele procura não fazer fofoca. Ele usa as 3 peneiras, que é a peneira da verdade. Primeiro ele vê se aquilo é uma verdade, depois ele vê se é coisa boa, e depois ele vê se aquilo vale a pena falar, se tem necessidade. Então aí ele fala. Esse é o homem de bem, usa as 3 peneiras. Não é, ele é indulgente. E geralmente os defeitos que a gente vê nos outros, nós temos também ainda, né? O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha em combatê-la. Faz esforços para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor que na véspera. Então, por isso a importância, como nos ensina Santo Agostinho, de todas as noites nós analisarmos as nossas atitudes do dia e tentar mudar um pouquinho, para no dia seguinte ser um pinguinho melhor do que nós fomos no dia anterior. Mas nós precisamos nos conhecer, né? Eu não vou mudar, não vou deixar de ser orgulhosa se eu não sei que eu sou orgulhosa. Eu preciso saber que eu tenho essa imperfeição. E como é que eu vou saber que eu tenho essa imperfeição? Me analisando. E friamente, sem me dar desculpas. E me colocando no lugar do outro. Será que se eu tivesse recebido isso, eu ia gostar? Então a gente se coloca no lugar do outro e a gente vai devagarinho fazendo a nossa transformação. O homem de bem não se vaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Nós sabemos que tudo que temos é de Deus, nós não vamos levar, né? Então tudo aquilo que nós temos, mesmo que nós conquistamos com trabalho honesto, por alguma razão pode nos ser tirado. E aí? Nós temos que saber isso, nós não vamos nos envaidecer, nem nos orgulhar das coisas que nós temos, até porque nós, ao sairmos daqui, não levaremos nada disso conosco. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Então o homem de bem se coloca sempre no lugar do outro, respeita todas as leis de Deus e só faz ao outro aquilo que gostaria que lhe fizesse. Então vejamos ainda, para encerrar esse capítulo, o que diz Kardec. Essas, olhem bem, não são todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Existem mais. Mas todo aquele que se esforce em possuir as qualidades destacadas está no caminho que conduz às outras. Então, se nós nos esforçarmos para essas qualidades que falamos agora, nós estamos no caminho que vai nos levar ainda a outras qualidades. E isso é natural. E eu vou contar rapidamente uma historinha que está aqui nesse livro. Educação dos Sentimentos. A capa hoje em dia é outra, tá? É do Jason de Camargo. Então, ele conta que uma pessoa conheceu a doutrina espírita, começou a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e quando ele chegou no capítulo do Homem de Bem, ele começou a ficar preocupadíssimo, porque ele via tanta coisa que ele precisava mudar, tantas virtudes que ele tinha que incorporar em si, que ele começou a ficar preocupado demais. Eu disse, não vou conseguir. Não sei quantas existências vão precisar para ter alguma dessas qualidades do homem de bem. E aí ele estava um dia lendo o Evangelho, concentrado, fazendo oração. E apareceu para ele o Espírito Protetor.
disse, João era o nome dele, desse trabalhador, esse estudante da doutrina espírita. Ele disse, João, tu estás preocupado, né? Muito, ele disse, muito. Com todas essas virtudes que eu sei que eu tenho que aprender, eu estou muito preocupado porque eu não vou conseguir todas essas virtudes. Aí o Espírito Protetor disse para ele, João, aceita um conselho meu? Sim, diz ele, claro. Então eu vou te dizer uma coisa, tenta uma virtude só, não todas, tenta uma. E eu vou te dizer uma virtude que é mais fácil de tu entender, a bondade. Procura conquistar a bondade. Porque bondade a gente entende o que é. Então, tu vais ter que ter bondade no olhar, bondade nos pensamentos, bondade nas palavras e bondade nas atitudes. Tu vai ter que tentar bondade o dia inteiro. E o João concordou, pô, legal, né? Uma só virtude para todas essas, se eu conseguir uma, então tá bom. Então, João começou. No dia seguinte, levantou de manhã, sei o que a mulher disse, ele já reclamou, já foi grosseiro, se deu conta que ele tinha combinado, que ele não podia ter palavras ríspidas, e ele foi grosseiro, usou palavras grosseiras, aí ele se controlou, não posso, tudo bem, saiu para trabalhar, no caminho começou a pensar no patrão, pensar mal, tinha que chegar lá, trabalhar, aquele colega que ele não gostava, começou a um monte de pensamento negativo, aí se lembrou, combinei que eu não posso ter pensamento negativo, não posso pensar mal. Aí começou, vou entender, e foi trabalhando o pensamento dele, o pensamento negativo vinha e ele brigava com o pensamento, ele começou a brigar com o pensamento dele, como nós precisamos fazer, brigar com o nosso pensamento quando começa a negativo. E aí, o pensamento foi melhorando. Aí foi passando os dias, e ele começou a ver que as flores, que ele nem via na rua quando ele ia para o trabalho, ele começou a ver as árvores floridas, começou a observar o pôr do sol, que ele nem se dava conta que existia. Então ele começou a mudar o olhar. E ele foi mudando o olhar, ele foi mudando as palavras, ele começou a dialogar com a esposa, com os colegas de trabalho. O João devagarinho foi se modificando. Aí ele viu que também ele podia fazer a caridade, doar o seu tempo, que ele podia ser útil. E assim ele foi fazendo, foi mudando, foi botando bondade nos atos, bondade nos pensamentos. Ele foi gradativamente se modificando. E um dia ele estava de novo orando e lendo o seu evangelho, o Espírito Protetor veio de novo. E disse, João, prossegue. E o João prosseguiu na sua transformação. E o que ele percebeu, João? Que quando ele tentou uma virtude que era a bondade, ele estava conseguindo outras. Porque ele estava perdoando as atitudes da esposa, perdoando as atitudes dos colegas de trabalho. Ele estava sendo tolerante, ele estava sendo paciente. Então ele entendeu que uma virtude levou a outras. Assim como nós aqui, com as qualidades do homem de bem. Uma virtude vai levando a outra. Elas não são separadas. Então vamos amar. Como diz Santo Agostinho, a medida do amor é o amor sem medidas. E eu acho, queridos, que é isso que nós vamos ter nessa noite. Vamos encerrar esse encontro feliz por podermos estar juntos, por esse afeto que estamos sentindo, por essas energias amorosas. A gente agradece demais. E que todos nós possamos fazer força para conseguirmos pelo menos uma das qualidades do homem de bem. Que Deus nos abençoe. Obrigada por me ouvir. Nós vamos então agora, irmãos amados, nosso passe, né? Que os irmãos se preparem, nós vamos receber o passe. Enquanto a nossa irmãzinha vai fazendo a prece de encerramento, o passe vai acontecendo, tá bem? Então essa é a nossa Alessandra. Então a Alessandra vai fazer a prece de encerramento. E nós vamos então receber o passe. Boa noite. Então eu queria pedir que vocês fechem os olhos. Então,
Vamos serenar o nosso pensamento. Vamos agradecer pelo dia de hoje e por Deus nos dar a honra de presenciar mais um dia belo de hoje. Vamos agradecer pela palestra maravilhosa da Dona Rosa. Também vamos agradecer pela Casa Espírita, que está completando 44 anos nessa semana, porque é por ela ter ajudado tantas vidas que vieram aqui e que ela acolheu com todo o amor e toda a bondade. E que assim seja.